Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver pelo título, esse vídeo vai ser meio emotivo, assim, falar sobre sentimentos, coisas pessoais, sobre mensagens que eu tenho recebido, sobre coisas que estão acontecendo no mundo. Ontem, né, teve aquele tornado horrível em Oklahoma. Toda vez que acontece um desastre desses, assim, meio que balança a gente, meio que, né... É muito difícil de entender, a gente fica triste com as pessoas e claro que esse é um dos milhões de desastres que acontecem todos os dias no mundo inteiro. É que aqui tem muita notoriedade, a mídia fica, né, o tempo todo, mas coisas ruins acontecem o tempo todo, às vezes em grande escala e às vezes em pequenas escalas. Então é por isso que eu vim conversar com vocês. Eu recebo muitas mensagens, gente, muitas mensagens e e-mails com histórias de vida, com histórias de superação, com histórias tristes de coisas que aconteceram. E eu acredito muito que as pessoas mandem essas mensagens por se identificar comigo, por saber que eu também passei por momentos difíceis, que eu também passo por momentos difíceis. Apesar de eu falar sobre vários assuntos, eu sou uma pessoa como vocês, sou uma pessoa que tem uma família enorme, que muita coisa acontece e nem tudo eu posso compartilhar aqui porque envolve outras pessoas, mas quando se refere a mim, a maioria das coisas eu consigo falar, eu consigo compartilhar com vocês, porque eu penso que a minha experiência pode ajudar alguém ou pode fazer que alguém se identifique, porque é assim que eu sinto quando assisto vídeos de outras pessoas. Apesar de tudo isso, é praticamente impossível de responder todas as mensagens ou de responder todos os e-mails. Eu tento ao máximo, gente, acreditem, eu tento ao máximo. Eu leio as histórias, eu me emociono, parece que eu tô vivendo junto. Só que muitas vezes vem mensagens de vários lugares, às vezes vem e-mail, às vezes vem no blog, às vezes vem no YouTube. E com a quantidade, às vezes a mensagem vai lá para baixo e eu não vejo. Então eu quero pedir perdão se alguma vez você abriu seu coração, se alguma vez você quis que eu soubesse de alguma história da sua vida e eu não pude ler, porque realmente a quantidade é demais. Então por isso que eu gosto de fazer alguns vídeos mais genéricos, digamos assim, de um assunto que às vezes enquadra para todo mundo, entendeu? Então me perdoem de coração, não é nada pessoal, não conheço a maioria de vocês pessoalmente, então não tenho o porquê eu não responder, não tenho nada, sabe, contra ninguém, não tenho nenhum motivo porque eu não responderia a não ser por falta de tempo. Mas ao mesmo tempo eu quero muito agradecer pela confiança de vocês escreverem, de se abrirem e conversarem comigo, porque isso me ajuda também e me ajuda a ser melhor, porque a maioria de vocês tem uma lição pra mim também. Eu não gosto muito de falar nomes e ser muito específica, porque quando eu não falo o nome de outra pessoa, alguém pode ficar chateada, mas eu queria só mencionar algumas histórias recentes que eu recebi e que me deixou muito emocionada. Não vou dar detalhes, óbvio, porque a pessoa me mandou mensagem privada, então eu não sei o quanto que ela quer que eu compartilhe, mas ela vai saber quem é. Primeiro eu queria agradecer a Rafaela, ela tem 19 anos e ela me mandou uma história, assim, é muito triste e linda ao mesmo tempo, linda pelo que ela me escreveu e pela força que ela me pareceu ter. Ela perdeu o pai dela e nesse momento do que estava acontecendo, outras coisas aconteceram. Sabe quando tudo vem de uma vez? Foi assim que aconteceu para ela. E ela me mandou um e-mail que eu penso nele todos os dias, porque no final do e-mail ela falou que os meus vídeos diários fizeram com que os dias dela ficassem diferentes, fizeram com que ela esquecesse um pouco dos problemas ou conseguisse pensar em alguma coisa boa. E isso pra mim, gente, não tem preço, sabe? Vocês sabem que eu saí da sala de aula pra me dedicar ao YouTube, pra me dedicar ao blog, mas vocês podem ter certeza que eu considero isso minha sala de aula. Nada mudou, porque apesar de eu falar diferente com os pequenininhos, ter outra linguagem, são os mesmos valores, são as mesmas coisas que eu passava pra eles, é o que eu tento passar pra vocês. Porque essa sou eu, isso é o que eu sei, é o que eu sei ser, entendeu? Então, as palavras dela tocaram demais o meu coração. E eu sinto muito mesmo por você ter que passar por essas coisas. Eu tenho vários amigos que perderam os pais cedo, eu tenho contato com pessoas que perderam os pais, o meu marido perdeu o pai também cedo,
Então eu não consigo imaginar, porque eu ainda não passei por isso, mas eu vejo pelo que as pessoas passam. Eu perdi minha avó, eu perdi 2 primos novos, uma com 26 anos, o outro com 18 anos. Apesar deles não serem minha família imediata, a gente era muito, muito próximo. E na hora a gente não entende, né? Na hora é desesperador. Na hora é uma dor imensurável que a gente não consegue explicar e por algum momento parece que a gente não vai conseguir continuar a viver, né? Então eu sei pelo que vocês estão passando numa escala diferente. Eu também perdi uma tia pro câncer com 36 anos, que ela sofreu durante 2 anos, ela simplesmente definhou, assim, ela ficou irreconhecível. E eu não quero fazer esse vídeo assim pra vocês ficarem tristes e nada, mas eu quero que vocês saibam que eu também passo por essas coisas e que eu também fico triste. Então, que essa troca de vocês comigo e com vocês é simplesmente maravilhosa. Como eu já falei pra vocês, eu gosto muito de assistir programas sobre psicologia, ler livros, ler revistas, artigos, assistir palestras. E uma das coisas que eu ouvi, que eu aprendi e eu guardei pra mim, foi que o tempo não cura nada. O que cura é o que você faz com o tempo, entendeu? Então, assim, às vezes alguma coisa ruim acontece, né? A gente perde alguém, ou separa de uma pessoa muito querida. Muitas pessoas falam assim, ah, com o tempo passa, fica tranquilo. Só quem perde sabe que fala, não, com o tempo não passa, às vezes piora com o tempo. Então não é o tempo que vai fazer passar, o que você faz com ele. Então o que a gente escolhe fazer durante esse tempo é que vai fazer a diferença. Claro que vai ter dia que a gente quer ficar deitado na cama, com o cobertor e não querer levantar nunca mais, mas a gente tem que ser mais forte, a gente tem que querer algo mais e a gente tem que sempre tentar celebrar a vida, porque a gente tá aqui, não é verdade? Quando eu penso na minha avó, nossa, eu sinto muita falta dela. Eu fico pensando assim, gente, ela não vai ver o meu nenezinho, ela não vai ver, né, os outros netos crescerem. Mas ao mesmo tempo, eu lembro da energia dela, lembro perfeitamente do sorriso dela, do olhar. Isso é uma coisa que eu vou poder contar para os meus filhos ou contar para quem não conheceu ela, como eu estou contando para vocês, e como isso me fez sentir e o que ela representa. Porque se eu ficar só pensando no fato que ela não está mais aqui, realmente eu não vou conseguir fazer mais nada. Tem um rapaz que me escreve sempre no Twitter, Augusto, o nome dele, um beijo pra você, Augusto, ele é muito bacana, e uma vez ele me perguntou assim, como que eu conseguia ser tão positiva? Ele achava que eu era bem positiva nos vídeos e tal. Eu achei muito interessante a pergunta dele e fez até eu olhar pra mim mesmo, eu falo, será que eu sou positiva? Aí eu respondi pra ele assim, Augusto, nem sempre eu sou positiva. Assim, eu não sou 100% do tempo positiva, eu não sou 100% do tempo otimista, mas eu escolho ser quando eu tenho a opção. Então, certas horas que vem a tristeza, principalmente na época que eu não podia ter filho, todas as coisas que eu pensava, tipo, vinha aquele pensamento triste, eu me permitia sentir. Não é que a gente tem que mascarar e passar por cima e ignorar, não, porque depois isso volta contra a gente. Mas assim, eu me permitia sentir, me permitia ficar triste, mas só por um tempo. Depois eu falava, não, eu posso escolher. Ou eu vou ficar aqui deitada chorando, sonhando por uma criança, ou eu vou levantar, vou dobrar meu joelho, vou orar, vou pedir para Deus, ou vou atrás, vou ver o que eu posso fazer, eu vou atrás de adoção, eu vou atrás de uma inseminação. Então eu acredito que a maioria das situações são questões de atitude, são questões de escolha, e a gente pode escolher sim ficar melhor, ficar alegre, ou a gente pode escolher se fechar para o mundo, entendeu? Outra coisa que eu sempre ouço nesses programas que eu assisto é que tudo na vida são lições que Deus dá pra gente aprender. Então, os momentos bons, os momentos difíceis, os momentos ruins, alguma coisa a gente tá aprendendo com isso, alguma coisa a gente tá melhorando, alguma coisa a gente tá evoluindo. Mas a gente tem que querer também, né? A gente tem que fazer algo sobre o assunto. Vários programas do Dr. Phil, ele fala com mães que perderam filhos, né? Porque todas as perdas são extremamente dolorosas, mas dizem, né, que quando uma mãe perde o filho é uma coisa de outro mundo. E ele tava conversando com as mães, falando assim com elas. Tinha uma mulher lá que ela perdeu a filha
e ela não conseguia dar atenção para mais ninguém. Ela não conseguia dar atenção para outra filha, para os outros membros da família. E ela foi lá no Dr. Phil entregue, assim, ela se entregou, ela não fazia nada. E fazia, sei lá, 10 anos que a filha tinha falecido. Aí o Dr. Phil falou assim pra ela, ele falou assim, e se você, ele falou, vamos supor, se você, ao invés de pôr toda essa energia em desistir, em ficar arrasada, em ficar deprimida, se você colocar toda essa energia em celebrar a vida da sua filha, ao invés de você focar no dia da morte, no dia que aconteceu, o que aconteceu, a tragédia daquele dia, você focar nos 18 anos que ela viveu, os valores que ela tinha, o que ela gostava, as coisas boas que ela fez para os outros. E se você focasse nessas coisas, o que você acha que ia acontecer? Juro, gente, a cara da mulher, ela tava assim, ó, ela fez assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então você imagina, a mulher passou anos sofrendo e nunca pensou que ao invés dela passar todo esse tempo sofrendo, ela podia celebrar realmente os anos que a filha dela viveu. Então, parece ser uma coisa tão simples, mas foi tão forte pra mim, principalmente a reação dela, sabe? Assim, dela nunca ter pensado dessa forma. Então tudo é questão de perspectiva, tudo é questão do seu ponto de vista e da nossa atitude. Um dos exemplos mais fortes e mais inspiradores e a história, acho que eu nunca vou esquecer, professor de universidade chamado Randy Pausch, acho que isso Randy Pausch, e ele tinha câncer no pâncreas, ele sabia que ele ia morrer, o médico tinha dado um tanto de tempo para ele viver. E ele tinha 3 crianças novinhas, um bebê, um de 3, um de 5 ou 6, sei lá. E ele era professor de uma universidade e ele fez a última aula. Tem por todo o YouTube e eu coloco o vídeo dele também no blog para vocês. A vontade dele, o ânimo dele, o otimismo dele era de outro mundo. Você fala, não é possível, não é possível. Só que isso ele não teve quando ele descobriu o câncer. Ele não teve essa atitude quando ele descobriu o câncer, ele teve essa atitude a vida inteira, entendeu? Então, quando aconteceu essa coisa ruim com ele continuou e foi inspiração para milhões de pessoas. Se você olha no YouTube, tem milhões, bilhões, bilhões de acessos. Mas por quê? Porque é o que a gente precisa, dessa força, desse empurrãozinho e dessa vontade de viver mesmo. O que mais me marcou é que quando ele começa a palestra dele, ele fala assim, eu não vou falar de morte na minha palestra, eu não vou falar de câncer, porque tudo isso eu falo todo dia, a morte eu falo todo dia. Ele falou, eu quero falar de vida, eu quero falar de como viver. Então, eu assim, uau, uau. Então, toda vez que acontece alguma coisa trágica, ou comigo, ou com alguém, eu tento buscar essas coisas. E eu tento entender também os propósitos de Deus. A gente está num mundo gigantesco, todos nós somos mortais, um dia vai chegar a nossa hora e eu sempre quero acreditar que ninguém vai embora na véspera. Essa frase minha, que veio da minha mãe, na verdade, foi meio que desafiada quando meu primo morreu com 18 anos. Foi uma coisa assim... Sabe quando você para assim e você fala... Não, como assim? Como ele não morreu na véspera, tipo... Não dá pra entender que era o momento dele ir. E eu não consigo imaginar o que meus tios sentiram. Até hoje, assim, eu não conversei sobre isso com eles. E eu sinto muita falta dele, muita falta dele. Mas quando eu lembro dele, eu lembro do sorriso. Quando eu lembro dele, eu lembro das piadas, da cocinha que ele fazia em mim, do jeito que ele era namorador, mais pro final, assim, do jeito que ele tocava violão. Então é nessas coisas que a gente tem que se apegar. A Anne Caroline também me mandou um e-mail lindo contando a história dela e da irmã dela, que tá passando também por uma fase difícil. Então, primeiro eu quero agradecer de novo por vocês compartilharem as suas histórias comigo. E eu queria mesmo aproveitar essa oportunidade do tornado, de coisas, né, de desastres, de coisas difíceis, pra gente poder pensar no hoje, ficar mais presente mesmo no momento e pensar o que a gente pode fazer agora pra gente... ficar mais feliz e pra gente aproveitar mais a nossa vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Mais uma vez eu falo, não desistam de mim, não deixem de mandar as mensagens,
porque eu leio e tento fazer o meu máximo, gente, eu tento dar o meu máximo. Então agradeço demais vocês por assistirem meus vídeos, por participar dessa comunidade tão grande e de ajudar uns aos outros, porque eu sei que vocês também escrevem umas para as outras. Às vezes eu vejo alguém deixa um comentário, aí não dá para eu responder, alguém já vai lá e responde e ajuda. Então é isso aí. Essa é a graça do que eu tô fazendo. Esse é o prazer de estar aqui no YouTube e de lidar com pessoas todos os dias que eu nunca imaginaria que existissem. Então, muito obrigada por tudo. Esse vídeo não é para ser uma coisa triste, é para ser uma coisa feliz, pra gente realmente levantar a cabeça e sentir as dores, mas não deixar que as dores virem a nossa vida. Que as dores possam ser apenas parte da nossa vida, que a gente aprende, que a gente possa olhar para trás e falar, é verdade, isso aconteceu, que a gente possa escolher a alegria e possa escolher viver o presente mesmo, tá bom? Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã. Tchau!